Só um minuto, viu, senhora? Vou fazer a ligação aqui. Já esqueci o número já, meu Deus. 6996, 6996. 9 tá até 96. Alô, tem uma senhorita aqui que eu queria saber se não se encontra em casa. Gente, é ela. O símbolo tá certo. Fake. Seja bem-vinda, viu, senhora? Tá tudo certinho, tá? Muito obrigado, tá? Fica à vontade, tá? Que isso, que isso. Seja bem-vindo ao meu hotel, tá? Até mais ver. Por favor, por favor. Ah.